canal Primeiro Deus em Minha Vida. Hoje o tema é: qual é a verdadeira adoração? Se você olhar no dicionário, eu olhei no pequeno dicionário da língua portuguesa ilustrado, a palavra adoração significa ato de adorar, culto a Deus, amor excessivo ou extremo. Com esse significado em mente, o que a Bíblia nos revela sobre adoração? Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se você olhar também lá em Mateus, capítulo 22, no versículo 37 e 38, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Podemos concluir, então, que para Deus a verdadeira adoração é de fato o amor excessivo ou extremo. Por quê? Porque ele diz que nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, nós podemos entender que adoração é igual a amor extremo. Mas, e como é que Deus nos revela, através da Bíblia, como é que nós devemos, então, amá-lo de forma extrema? Conforme diz a Bíblia, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Então, qual a forma como Deus sabe e nos demonstra, através da palavra dele, que devemos amá-lo assim? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 14, versículo 15 e depois o versículo 21. O versículo 15 do capítulo 14 diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O versículo 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Bom, podemos então agora abrir a Bíblia em 1 João, fica perto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que nós podemos concluir com isso? Que a forma como Deus quer ser amado se manifesta através da obediência aos mandamentos dele. Então, podemos concluir o seguinte: amor, adoração, é igual a amor excessivo ou extremo. Amor excessivo para Deus é igual a obediência. Então nós podemos concluir finalmente que adoração é igual a obediência. Bom, se adoração é igual a obediência, o que Deus fala na palavra dele sobre os que desobedecem a sua palavra? Como é que Deus vê a desobediência? Vamos lá. Abra a Bíblia em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui está falando sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel.
Deus havia dado uma ordem específica sobre um povo e sobre tudo aquilo que o povo tinha, o que deveria ter sido feito. E Saul não obedeceu. Para Deus, a desobediência dele foi como um pecado de feitiçaria e obstinação. Podemos entender claramente que Deus quer que obedeçamos a sua palavra e que quem desobedece à palavra dele é considerado rebelde. Ora, quando isso acontece, quando somos rebeldes, ele afirma que somos como feiticeiros. Se nós formos ao dicionário, veremos que rebelde é aquele que se revolta, é aquele que é teimoso, insurgente, que é desertor. Se você for no dicionário procurar o que significa o termo desertor, é um termo jurídico-militar que significa aquele que abandona suas convicções, sua religião, seu compromisso ou a causa de que era defensor. Bom, por que então Deus considera o rebelde como feiticeiro? Porque ele é desertor da causa de Deus. Ele é obstinado, que significa teimoso. Sabe quando a pessoa conhece a verdade, sabe aquilo que deve viver e fala, não, eu prefiro viver aquilo que os meus pais me ensinaram, eu prefiro viver aquilo que eu aprendi com a vida, mas decide não obedecer a Deus. Qual o problema disso? Se você for em Êxodo 20, você vai ver que Deus deu 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos estão correlacionados ao caráter de Deus. Os primeiros 4 mandamentos falam especificamente de quem Deus é. Os outros 6 falam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Por isso que lá em Mateus, Jesus, quando faz o resumo dos mandamentos, ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós tomamos a decisão de desobedecer a Deus, Deus nos enxerga como seus opositores, como aqueles que desertaram, como aqueles que se opõem a Ele como Deus. Nós vivemos nessa terra entre 2 deuses, sendo um o Deus criador, aquele que efetivamente é Deus, e aquele que se autodenomina Deus, que é Satanás. Há o reino da luz, que é o reino do Deus criador, e o reino das trevas, que é a criatura que se rebelou, que desertou. A pergunta que eu deixo com você é: a quem você vai servir? Ao Deus criador, obedecendo a palavra dele, ou ao desertor, aquele que é do reino das trevas? A escolha é sua. Mas tem um detalhe. Se você estiver, mesmo dentro de igreja cristã, mesmo batizado, desobedecendo a ordem de Deus, porque estão te ensinando que os mandamentos não têm mais validade, porque, na sua opinião, você deve seguir esse ou aquele mandamento, mas não todos os mandamentos. Você está diretamente em oposição ao Deus Criador. Hoje é o dia de você tomar uma decisão, de ser obediente, de fazer parte do reino de Deus. Eu convido você a viver diferente, a viver uma vida de obediência. Vamos orar? Senhor Deus, por favor, transforma os nossos corações, que são rebeldes, desobedientes, obstinados, desertores da tua vontade, e para que nós possamos nos tornar servos teus, obedientes, submissos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te servir por toda a nossa vida. Muda o nosso coração. E eu peço, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e de apertar o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida.